Cara, eu sou muito grato, muito bom mesmo, cara. Você com 30 anos ter essa visão, essa capacidade, né? Eu queria te perguntar, cara, você falou que a sua iluminação, o seu despertamento começou na Itália, quando você se viu de cima, né? Então, e ao mesmo tempo você falou que você não seguiu assim, não seguiu ensinamentos, que a coisa foi espontânea. Eu tinha a ideia que, na medida em que você teve essa experiência, você começou a buscar. Como é que foi exatamente, né? Como é que você pode compartilhar aí, de repente pode servir para a gente entender melhor essa. Então, na realidade, eu acho que quando eu estava na Itália, é que até hoje eu não fiz uma linha do tempo onde é que eu consigo descrever exatamente como que aconteceu, porque foram meio que realizações espontâneas e que eu não sabia o que eram, então eu não gravei na minha memória, nossa, isso foi especial, isso foi surpreendente, isso é algo maravilhoso. Foram realizações que foram acontecendo. Então, se eu fosse fazer uma linha do tempo assim resumida, eu acho que na época que eu estava ali com 18, 19 anos, eu me lembro de um dia, de uma época que eu falei para minha mãe assim, eu falei, eu sei que eu não sou essa pessoa que eu estou sendo, mas eu não sei quem eu sou. Então, isso já é o início de um questionamento do ego, né? O próprio é, é, há um reconhecimento de que há algo falso, algo que não é real. Então, isso já foi um início. Mas nessa época eu não tinha a mínima ideia de espiritualidade e nem tinha ideia, nem sabia que existia algo. Eu só conhecia o cristianismo dogmático, que é o que tem na maioria das famílias. O cristianismo é aquele de o Deus Supremo e nós somos pecadores, esse tipo de religião que a minha família teve. Então, no meu caso, ali quando eu tinha 18, 19 anos, eu já tinha uma insatisfação com a identidade que eu sustentava na vida. Eu não tinha identificação, tá? Só que ao mesmo tempo, por falta de orientação, eu continuei vivendo a vida. Só que você não ter uma realização de quem você é, isso causa uma tristeza, né? Isso tem com muitas pessoas. Muitas pessoas não se identificam com a identidade delas, que nem aconteceu comigo, e às vezes você acaba entrando até mesmo uma depressão, porque você não sabe quem você é e você não está identificado com quem você é. Traz uma insatisfação, né? Uma insatisfação e uma sensação de você não pertence a nenhum lugar, nem mesmo a sua história te pertence, porque ela não faz sentido. Então, no meu caso, eu não sabia ainda quem eu era, mas eu sabia que eu não era aquilo que eu estava sendo. Já é um primeiro passo. O primeiro passo é saber o que nós não somos. Daí, eu acho que o que aconteceu na Itália foi o reconhecimento do que eu era, tá? Que eu era uma consciência. Então, eu tinha reconhecido o que eu não era, e daí o que aconteceu na Itália foi o reconhecimento de que eu era a consciência, como se fosse uma perspectiva assim. Você sai, né? Você olha, uau, há uma consciência observando esse flow de emoções, de pensamentos, até mesmo do ego, né, no ego como um todo, e essa consciência nunca tinha se percebido na vida. Aliás, tinha se percebido em alguns momentos, todos nós percebemos a consciência em alguns momentos espontaneamente, mas a gente não percebe que a gente percebe. A gente passa, digamos, em branco, a gente não percebe que a gente percebe. Naquele momento eu percebi, uau, eu sou isso. Houve um reconhecimento que foi, tipo, eu sou essa coisa olhando essa outra coisa. Tipo, há uma testemunha do conteúdo. Isso foi muito libertador, porque eu não gostava do conteúdo que eu era. Então foi muito libertador, porque eu percebi que existia um eu mais verdadeiro do que o eu falso que eu não gostava de ser. Então ali eu ainda não sabia sobre práticas espirituais. Muito pelo contrário, estava longe disso. Naquela época,
ainda estava vivendo a vida de um adolescente barra em transição para a fase adulta. Você quer comentar alguma coisa? E essa percepção te trouxe um sentimento de plenitude logo no início, assim, quando você viu de cima que você não era aquilo, isso já te trouxe a plenitude ou o entendimento da plenitude ainda demorou um pouco para acontecer? Então, eu acho que trouxe bastante paz, bastante plenitude, mas como foi o primeiro vislumbre, e daí, como o Adyashanti fala, né, o foguete ele vai, está passando da órbita, depois acaba o combustível e volta. Então, aquela época foi o início da oscilação, do vai e vem, de estar na testemunha, no caso a consciência, e estar identificado com o ego. Então eu comecei a sentir os benefícios de ser a consciência da plenitude, que nem está falando, mas eu também senti os malefícios de ainda me identificar com o ego. Eu tinha ambos, né? E ali começou a minha fase da oscilação e em transição à estabilização, né? E ali, isso foi em 2012. Faz mais de 10 anos, né? Já faz 11? Faz 11 anos, é que eu estou tentando, faz mais tempo, mas basicamente uns 11 anos que eu tive esse início. Então ali começou esse momento de começar a praticar, estar na consciência e não mais identificado com o conteúdo, que é o que a gente tem falado bastante aqui. Só que O eu não... esforço. Você começou a fazer esforço. Esforço, exatamente, fiz E, esforço. e Aquele esse esforço momento era como? Era o que exatamente? era só voltar a estar na consciência sempre que eu percebia que eu não estava. Era um esforço bem espontâneo. Tipo, não era um esforço muito rígido, porque eu não sabia que era uma prática espiritual, entende? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento que era uma prática específica. Eu estava só divertido, é divertido você estar na consciência, é gostoso, é pleno, é melhor do que estar no ego, né? Acho que vocês concordam, é muito Sem melhor. dúvida, sem dúvida. Então eu comecei a falar, faz sentido estar na consciência e não faz sentido estar no ego, porque quando eu estou no ego, eu estou pensando em problemas, estou pensando no futuro, no passado, estou sofrendo, estou machucando os outros. Quando eu estou na consciência, eu estou pleno. Só que daí pelo fato. Então, voltando, ali quando eu estava caminhando na rua, no meio da noite, e eu tive esse insight, foi uma graça, foi um momento de graça. Não foi um esforço. Mas daí depois eu tive que fazer esforço, que é o que sua pergunta, né? Isso. Então ali eu comecei esse momento de prática, mas por não saber que era uma prática ou algo espiritual, eu meio que me contentei em ficar nessa dualidade oscilando. Eu não tinha um anseio desesperado em estar nessa consciência. Eu meio que brincava assim, tipo, eu experimentava ambos, entendeu? Eu fui experimentando, explorando. Como um cientista, a gente tem que explorar o nosso ser e descobrir todas as formas que a gente pode ser e viver a vida. E daí, depois de alguns anos, pelo fato de ainda haver identificação com o ego, a minha crise começou a se aumentar. A minha crise digamos, de depressão, porque não era o suficiente eu estar de vez em quando na consciência. Não era, até porque eu não sabia o que era. Então, eu estava meio que nas mãos do destino. Eu só estava, digamos, sendo jogado para lá e para cá espontaneamente. Então, eu comecei a ter uma depressão de que eu não estava mais suportando, porque dá uma sensação de perda você ficar oscilando no ego e na consciência, ainda mais quando você não sabe o que está acontecendo. Você sente, putz, eu não pertenço a nenhum lugar, eu não me identifico com meus amigos, com a minha família, essa sociedade. Imagina lá uma pessoa que estava com 23 anos, 24 na época, passando por isso, não me lembro a idade. Isso causa uma depressão no sentido de você se sente perdido. Então ali eu comecei a buscar por
respostas, por como que eu faço para superar isso. A vida te trouxe essa dor aí da depressão para te Sim, forçar a busca da isso. compreensão. Isso, então a dor pode ter sido uma graça, porque ela me fez buscar. Então a minha prática começou antes da busca, e daí depois que eu comecei a buscar, eu comecei a encontrar os conteúdos no YouTube. Primeiro eu comecei como superar a depressão, né? Eu nem sabia dos termos espirituais. Por exemplo, o que eu queria saber é como estar na consciência, mas minha pesquisa no YouTube foi como superar a depressão, entende? Você não tinha vocabulário ainda, né? Não tinha vocabulário. E não tinha ninguém para falar sobre o assunto, porque quantas pessoas ao seu redor sabem disso que a gente está falando, entende? Então, eu comecei a busca e conforme você começa a busca, ela te encontra, né? Vocês sabem disso. Quando você começa a ficar aberto, a vida ela começa a te alinhar com os livros, com os mestres, com os professores, né? Também no feminino, com as professoras, com as pessoas, com os amigos que vão te ajudar na jornada. E quem é que apareceu que botou a casa em ordem para você? Então, daí, nesse caminho, eu me lembro que eu, a primeira pessoa que, que eu comecei a ver mais, assim, que estava nesse meio espiritual, era o Osho, né, que era o mais famoso, no caso, que tem mais livros. No Brasil, naquela época, era mais famoso, né, 10 anos atrás, o Osho era mais popular. Só que eu li os livros e eu ainda senti uma sensação de satisfação, assim, eu falava, é bom, mas ainda falta algo. Tipo, a intuição, sabe? A intuição, quando você se conecta com ela. Eu sentia que havia ali uma, uma dualidade um pouco no Osho, assim, ele oscila, assim, né? Às vezes ele fala muito mal das coisas, eu sentia falta de algo. Então o Osho, ele meio que deu ele ajudou a entender algumas coisas, a desconstruir. Daí depois eu tinha Yogananda também, né? Yogananda também. Só que Yogananda é muito dual, né? Muito dual, Eu muito dual. sentia que faltava algo. E nessa busca por uma resposta, daí eu encontrei o Moji no YouTube, né? E daí depois que eu encontrei o Moji, daí ali tudo fluiu e tudo foi em direção a esse caminho, né, desses professores mais não duais. É. O É, Moji tá bem dentro da linha, né? Porque ele é discípulo do Babaji, né? E que foi discípulo do Ramana, né? E aí, pô, quando você entrou ali, você pegou uma rede chegando sim. até no Spira, né? No Spira. Depois que eu cheguei no Moji, eu nunca mais me satisfiz, nunca mais consegui me satisfazer com nada que não fosse nessa linguagem. Nunca me fez sentido. Por exemplo, eu comprava livros que eram duais, eu não me satisfazia. Não estou dizendo que eu estava certo, mas para minha intuição não fazia sentido. Eu só queria saber desse tipo de assunto, desse tipo de ensinamento, nessa forma. E daí eu fui para o Moji, daí o Moji me ajudou a entender o que estava acontecendo. Você entende a diferença entre uma pessoa que ouve o Moji, ela quer alcançar aquilo que o Moji está falando, e alguém que já tinha tido a experiência, e daí foi mais como, é isso que estava acontecendo comigo, é isso que essa consciência já está aqui, ela já está muito estável, não, naquela época com certeza não tanto quanto hoje, mas ela já estava, digamos, 50% do dia estável, e 50% já é bom. Então ali foi mais como, pô, é só continuar, tá tudo bem, tá tudo ótimo, você tá no lugar certo, você tá no caminho certo, porque os livros estão dizendo a sua experiência. Então eu me senti em casa, eu falei, agora eu entendo, agora tá tudo certo. E daí eu absorvi essa energia, né, do Moji, essa presença que ele traz. Só que chegou um momento que também eu senti que tinha chegado meio que num limite, né, do Moji, e daí foi ali que eu encontrei o Adyashanti, que ele traz essa espiritualidade mais
total, né? Ele fala de voltar para a vida. O Moji fala mais sobre despertar da consciência. Ele não fala tanto sobre vai voltar e viver a sua vida. Como faz para pagar suas contas, seu trabalho. O Moji é muito sobre estar na graça, estar na consciência. E daí eu sentia que faltava algo, porque eu estou vivendo a vida. Nós aqui estamos vivendo a vida. A gente não está num ashram lá com ele, vivendo um retiro eterno. A gente está aqui vivendo a vida. Então eu sentia falta de ensinamentos que falassem sobre esse retorno. Daí eu encontrei o Adyashanti, e daí ali eu fiquei uns bons anos, porque ele explicava muito bem tudo o que estava acontecendo. Eu botei em prática as coisas que ele falava nos livros. Você chegou a fazer algum retiro presencial lá com a Adyashanti ou com o Moji? Eu fiz um retiro presencial com o Adyashanti, acho que cerca de uns 6 anos atrás. Poxa, que legal, hein? E daí eu fiquei lá uma semana nesse retiro de silêncio. Eu falei para vocês a experiência que eu estava lá, e daí eu estava meditando, daí eu olhei para trás, ele estava lá, atrás de mim. E daí, no caso, depois, quando eu encontrei o Rupert ele ajudou mais a aprender a explicar melhor a experiência, porque o Rupert ele é muito inteligente na forma que ele explica. Então, o Rupert ele trouxe meio que ele me ajudou a polir a minha forma de entender, porque é muito indescritível as experiências, entende, Antônio? É indescritível. Então, um professor que sabe descrever é um dom. É um dom saber descrever as coisas. O Adyashanti tem um dom. O Rupert Spira tem um dom. É um dom saber descrever essas experiências. Então, foi isso. Então, todos esses anos, depois que eu comecei a encontrar os mestres, foi mais tipo, quando eu lia, por exemplo, o livro, que eu me lembro, quando eu li lá, na época que eu estava em Nova York, foi quando eu conheci os livros do Adyashanti. E tudo que ele falava fluía assim no meu coração e ia sendo praticado de forma espontânea. Não era mental, era realmente uma coisa espontânea, amorosa, sensível, fluida. Então eu nunca me forcei a fazer coisas que eu não queria fazer. Eu só sempre deixei as coisas acontecerem. Eu acho que isso me ajudou bastante a não me perder demais. Tipo, mais deixar acontecer do que fazer acontecer. Muito legal, porque essa é a questão que você falou aí, da graça e do esforço, né? Então, E daí, mas fala. E daí, no caso, na minha vida, a graça ela veio de forma fervorosa. O Adyashanti usa esse termo, né? Tem a graça leve, que foi o que aconteceu comigo lá na Itália, tipo, não foi dolorosa, não foi através de uma dor, foi uma graça leve. Mas daí veio uma graça fervorosa, que foi através de uma crise de pânico que eu tive na China e que me trouxe uma série de... desencadeou uma série de, eu vou resumir, de doenças físicas, de dores físicas que eu já falei para vocês, e essas dores físicas duraram cerca de 3 anos, assim, a dor principal, a dor mais forte, e aquilo meio que expurgou grande parte do ego. Entende? Porque quando você se vê com uma dor tão difícil e infernal, que te faz querer morrer, que te faz querer... Você percebe, pô, eu vou me entregar, eu me entrego, eu me rendo, não adianta lutar. Eu já falei para você a experiência, né? Depois de alguns anos tendo essa dor, eu estava na praça, me lembro do dia, estava numa praça aqui em São Paulo, e eu estava com essa dor infernal, e eu falei, eu me rendo, eu me entrego, eu aceito andar de cadeira de rodas se for necessário, eu aceito, eu me entrego. E ali houve uma mudança, assim, uma mudança de chave.
Então, a graça, ela veio de forma fervorosa na minha vida. Eu tive muito desafio físico, assim, muito desafio físico, e também eu falei da minha experiência de trabalho. Cada um tem os seus próprios desafios, né? Eu não vou me vitimizar, eu sei que cada trabalho tem as suas próprias peculiaridades e dificuldades, mas no meu caso, eu sempre aproveitei minhas dificuldades para despertar. Eu nunca desperdicei. E é isso que eu incentivei vocês. Cada um tem os seus próprios desafios, cada trabalho tem as suas próprias dificuldades, cada estilo de vida, mas eu nunca desperdicei as oportunidades que a vida me deu. Se a vida me trouxe uma dor, eu aprendia com essa dor. Então, eu não posso olhar para a minha vida e dizer que foi uma vida fácil, assim, um despertar fácil. Por que eu não costumo falar que foi difícil? Porque para mim o passado ele meio que deixou de existir. Então às vezes eu nem lembro do que eu passei. Às vezes eu não me identifico com o que eu passei. Por isso que eu não conto as histórias. Às vezes eu sei que é importante contar as histórias porque elas trazem assim um entendimento às vezes. Elas trazem uma reflexão. Que nem eu trouxe a história de que eu aprendi muito com houve uma expurgação do ego através de dores infernais, digamos assim, né? E isso foi uma forma de graça. Às vezes a gente vê graça só como algo bom, algo leve, pacífico, mas não, às vezes a graça vem em forma de uma doença, né? E daí ali tem a oportunidade de expurgar mais. Essa parte da dor, ela é importante. Eu tenho lido alguma coisa de embodiment, né? Embodiment. Então, seu corpo tem uma frequência vibratória. E a sua consciência, para se manifestar no seu corpo, o corpo tem que estar numa frequência vibratória boa. E aí, se tem karma, se tem tensão, se tem medo, se tem insegurança, se tem dor acumulada no passado, aquilo vai ser um obstáculo. Então, a dor é como queimar esse karma, né? É como limpar e Sim. deixar o corpo ampliar a frequência vibratória para que uma consciência mais, vamos dizer assim, mais pura, possa se manifestar sem ser influenciado por aquela frequência vibratória daquele corpo que a pessoa foi muito tensa e muito insegura e muito egoísta, né, ao longo do passado dela. Então, como é que vai queimar isso? Então, eu acho que você acha que pode ser isso, essa questão do karma e da frequência vibratória do corpo? Olha, pode ser. Tem várias explicações, né, sobre a questão de dor. O, o, ontem mesmo eu descobri que, por exemplo, o Eckhart Tolle teve um câncer ano passado, teve que fazer cirurgia para tirar um câncer. E ele mesmo falou assim, ele falou, ué, eu achei que câncer fosse apenas para quem é estressado, para quem está no ego, digamos assim, mas ele percebeu que ele não está imune. Ele teve câncer no caso. Então, assim, a gente nunca sabe. Pode ser, sim, uma questão. Por exemplo, eu já ouvi falar que às vezes essas dores que vêm meio que a energia que é dispersada no corpo quando alguém desperta é tão grande que isso causa um desequilíbrio físico, né? Causa dores. E às vezes é bom você fazer um yoga ou ir na natureza ou fazer terapias para equilibrar essa energia que está ali, né? Porque o nosso corpo, ele digamos, é incapaz às vezes, de acolher toda essa energia que há na consciência, né? Por exemplo, o Ramana Maharshi tem vídeos dele onde é que ele fica balançando, né? Ele fica assim, para quem já viu vídeos dele... Parece Parkinson, né? Ele fica balançando assim, a mão também, né? E a teoria que falam é tanta energia ali que o corpo não suporta. E ele fica meio que assim, tipo, é muita energia. Enfim, essas são teorias. Eu costumo não me prender a nenhuma explicação específica. Eu não tenho explicações específicas sobre as minhas questões,
Até hoje eu tenho questões físicas, elas são menores do que no início, essas que duraram 3 anos no início. Mas, como eu disse, elas foram uma forma de graça. Então, por mais que o despertar tenha acontecido lá na Itália, eu tive todo um processo que aconteceu para ir ajudando, expurgando e eliminando. Então, vocês todos têm que estar abertos para que o processo continue a acontecer. E eu estou aberto para que continue a acontecer também na minha vida. Como eu falei, a gente nunca sabe o que está na próxima esquina. Eu comentei esses dias com alguém que eu não sofro há muito tempo, assim, eu não me sofro faz alguns anos. Claro, eu posso ter tido raiva em algum momento, mas sofrer, eu não sofro há muito tempo. E eu não estou falando isso como algo bom, estou dizendo, é interessante ver como que é o resultado, né, de alguém que vive mais na consciência. O sofrimento diminui, mas não quer dizer que eu não possa sofrer, talvez amanhã, mas por enquanto faz alguns anos que eu não sofro. Por exemplo, o Eckhart Tolle, perguntaram para ele se ele tinha o corpo de dor, né? Para quem já ouviu o termo corpo de dor. Para quem não sabe, depois vocês podem pesquisar. É um termo que o Eckhart Tolle usa, o corpo de dor. O corpo de dor, resumidamente, sabe quando vocês estão ali... O corpo de dor, eles são energias dentro de nós que têm, digamos, vida própria. E às vezes essas energias são causadas por traumas, acontecimentos ruins. Digamos que eu chegue aqui e daí do nada você fica puto comigo, você fica com raiva. Veio um corpo de dor, ele surgiu do nada, ele tem energia própria, ele tem a própria voz, ele tem a própria energia. E talvez esse corpo de dor não é de hoje, ele surgiu, talvez ele começou a ser criado quando você era criança e alguém falou mal do seu cabelo, digamos assim, ou falou que você não merecia ser feliz, entendeu? Então, todos nós temos esse corpo de dor que às vezes eles nos dominam. Sabe quando você está assim, às vezes no trabalho e vem uma energia quase que te deixa inconsciente e você fala coisas que você não gostaria de falar. Isso seria o corpo de dor. E não tem só um corpo de dor, tem vários. Tem um corpo de dor que às vezes é triste, outro é feliz, outro tem raiva. Então, e cada corpo de dor tem uma história e uma voz diferente. Então, perguntaram para o Eckhart Tolle se ele não tinha mais corpo de dor. Ele falou que não, ele não tem mais, mas que pode surgir nele uma leve irritação de vez em quando, né? Entende? Uma pessoa que está estabilizada na consciência, ela não está imune a não ter uma leve irritação ou uma inquietação. Entende? Então, é isso, a gente continua no caminho, a gente aproveita as oportunidades, eu aproveitei cada uma que eu tive, eu abracei as minhas dores, os meus desafios, eu acolhi todos os meus desafios e eu vi Deus lá, eu vi o Deus na dor, eu vi Deus em tudo, sabe? Em tudo que o ser humano iria achar horrível, eu vi Deus. Então essa é a nossa oportunidade de ver a consciência, de ver Deus em tudo. E não ver, isso aqui é ruim para mim, isso daqui é azar, isso daqui não deveria estar acontecendo. Não, tudo, se você utiliza as oportunidades, tudo influencia o seu despertar. Entende? Então, esse é um pouco do resumo da minha história. E é isso, eu não costumo falar, até porque, como eu falei, eu não fiz uma linha do tempo, porque foi no decorrer de tanto tempo, e eu não sabia o que estava acontecendo, então tem certas coisas que eu nem me lembro muito. Não seria legal você escrever um livro, contar essa história e disponibilizar para as pessoas e tal? Você pensa em fazer isso, não? Então, a princípio não, eu não penso... eu tenho um livro que se chama Você Não É Quem Acredita Ser, não sei se você já viu esse livro. Ainda não, gostaria de conhecer, cara. Que legal saber que você tem esse livro, então.
Está disponível em algum lugar para a gente comprar? Eu não sou um bom vendedor, né? Eu tenho 3 livros e vocês não sabem. 3, pois é, cara. Ó, que loucura. Você tinha que ter falado isso antes, pô. Eu não sou um bom, tá vendo? Eu não sou um bom. Eu não tô aqui para vender coisas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem está aqui. Eu vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem rapidamente. Aqui, ó. Eu tenho esses 3 livros, eles estão disponíveis na Amazon. Relações Iluminadas, Práticas Espirituais Sagradas e Você Não É Quem Acredita Ser. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Você Não É Quem Acredita Ser. E daí, quando vocês clicarem aqui, vai ter o valor de cada livro, vai estar disponível em e-book ou o valor. Se o valor estiver caro, é porque ele está sendo vendido fora do país. Daí vocês têm que apertar aqui, ver todos os formatos e edições, e daí vai ter aqui, ó, capa comum, e vai ter aqui, ó, R$ 38. Daí vocês clicam, isso daqui está sendo impresso no Brasil, R$ 38. Tá? Muito Então bom, aqui, cara. Vamos ver isso. aqui também tem esse aqui já está direto aqui, capa comum. Ou tem a versão do e-book, né? Para quem tem Kindle Unlimited, pode Baixar gratuitamente, né? pode ler gratuitamente, ou 24 para comprar. Enfim, Muito bom daí saber. esse livro, Práticas Espirituais Sagradas, fala um pouquinho sobre as práticas espirituais sagradas, né? A meditação, oração, silêncio, autoinvestigação. Você Não É Quem Acredita Ser, é meio que um resumo de tudo que eu achava importante na época, né? Ele é dividido em 3 partes: a construção do ego, a desconstrução do ego e vivendo a vida a partir do verdadeiro eu. E Relações Iluminadas é um guia para as relações. Qual foi a ordem que você escreveu? Qual o primeiro, o segundo e quando que você publicou eles? O primeiro livro foi esse aqui, Você Não É Quem Acredita Ser. Daí o segundo foi Práticas Espirituais Sagradas. E o terceiro foi Relações Iluminadas. E quando eu escrevi, foi meio que um ano cada um. Eu acho que cada ano eu escrevi um. Pô, excelente, cara. Muito bom. Então é isso. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Tchau, Melissa. Obrigado. A Melissa falou que ia sair. Eu não costumo recomendar os meus livros porque eu não sou. Eu não me considero um exemplo de nada e. Bom, vocês veem, né? Não há esse autorreverenciamento da minha própria pessoa, né? Não, mas ó, você falar, não se considera um exemplo. Você é um exemplo, sim, cara. Pô, você é um excelente exemplo, um cara muito novo, com essa experiência, pô, com 3 livros, com essa assistência que você está fazendo. Então, acho que você tem que rever isso aí. Você é um exemplo, sim. Talvez não seja o exemplo top ultra plus, mas é um senhor exemplo, sim, senhor, pô. Sim, eu sei que de um ponto de vista há isso que você falou, e eu agradeço o seu reconhecimento, só que, graças a Deus, eu não tenho identificação com essa imagem. Eu sei que ela existe, que ela é um exemplo, mas eu não tô zero identificado com ela, entendeu? Mas eu reconheço, eu sei que tem essa parte. Por isso que eu tô aqui, né? Senão eu não estaria aqui. Se eu soubesse que eu não sou um exemplo, eu não estaria aqui, porque É lógico. eu não me sentiria hipócrita, né? Por exemplo, esse livro, Você Não É Quem Acredita Ser, que foi o primeiro livro que eu escrevi, eu me lembro que esse livro ele é muito grande, ele tem 400 páginas e tem muita coisa ali. Eu me lembro que quando eu terminei de escrever esse livro, eu me perguntei assim, será que eu realmente vivo tudo isso que eu escrevi aqui? E daí não levou algum tempo para que a vida me trouxesse um dos maiores desafios da minha vida, que durou cerca de uns 2 anos esse desafio, que eu já falei um pouquinho aqui, que eu tive uma situação
né, que eu estava literalmente sendo ameaçado de morte, muitos desafios que eu tive. E ali eu tive que praticar tudo. Eu tive que amar, por exemplo, praticar o amor, amar ao inimigo, alguém que queria fazer mal para mim, eu não sentia ódio, eu sentia amor. Então ali eu percebi que tudo que eu tinha escrito no livro realmente eu estava vivendo. E para mim é muito importante isso, saber que eu vivo, que eu estou pelo menos, eu não preciso, eu acho que a gente não tem que ter essa rigidez de, pô, eu vivo 100%, mas pelo menos saber que é importante tentar viver esse 100%. Eu não vivo 100% de tudo que eu falo, mas eu tenho um compromisso com esse 100%. Isso é importante. A gente não vai conseguir 100% o tempo todo, mas a gente tem, pelo menos a gente tem um compromisso. Então é isso. Perfeito, Will. Cara, profunda gratidão, uma grande admiração aí pelo teu trabalho. Pô, agora, saber desses 3 livros, saber mais desses detalhes todos que você apresentou aí, eu acho que, pô, você cresceu muito, 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 e a gente tem como você um grande exemplo, cara. Parabéns, gratidão mesmo pelo seu trabalho. Sem palavras, não tenho palavras para expressar. Muito bom, gratidão.